tarde, meus amigos, minhas amigas. Coisa boa nesta véspera de feriado. Estamos aqui no nosso queremosluz.com, o seu programa de quartas-feiras à tarde aqui na Eco TV, o canal comunitário do Grande ABC. Hoje temos a honra de ter conosco o nosso querido vereador, professor Jander Cavalcante de Lira, que vem contar para nós esses últimos 5 meses da sua gestão como legislador na cidade de São Caetano do Sul. Boa tarde, vereador, uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Piedade, o prazer é meu e principalmente você estar aqui nos visitando aqui na Câmara Municipal de São Caetano. Isso é importante, esse papel que a imprensa regional faz, de fiscalizar e ao mesmo tempo nos ajuda muito na medida que a gente consegue divulgar o nosso trabalho, né? Porque é importante as pessoas lembrarem quem votou nas últimas eleições e poder saber que aquela pessoa que você votou está correspondendo ou não com o seu trabalho para que você consiga nas próximas eleições ou confirmar o seu voto ou melhorar o voto votando em outra pessoa que compreenda e defenda o que você pensa. Pois é, uma alegria estar aqui nos jardins da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, conversando com o nobre vereador Jander de Lira. Nobre vereador, nós estamos aí com um cenário político onde nós vemos grandes desafios para continuarmos acreditando no Estado Democrático e tudo mais. A pergunta que nos surge, nesse cenário político nacional, quais os primeiros desafios que Vossa Excelência encontrou para o mandato? E se existem alguns desafios, já foram superados ou eles continuam? Bom, Piedade, se você me permite, eu vou dividir esses desafios em duas situações, 2 vetores. É o quadro nacional, vou dar a minha avaliação, que a gente influencia muito pouco, né? E o quadro local. Em relação ao quadro nacional, acho que o Brasil vive uma situação, uma quadra, vamos dizer assim, de muita dificuldade política, né? Eu acredito que já deixou de ser uma crise de governo e passou a ser uma crise de Estado. Na medida que o que a gente está vendo são os poderes, né, brigando entre si, deixaram de ser harmônicos, né? Uma queda de braço. Uma queda de braço, como diz nossa Constituição, são independentes, mas harmônicos. A harmonia foi para o espaço. Foi para o espaço, é o termo mais, né? Exatamente. Sim. Isso. E o que eu acredito que a saída, no meu entendimento, é seguir o preâmbulo da Constituição, que diz que todo poder emana do povo e seu nome deve ser exercido. Se está essa crise política, não se consegue, judiciário, legislativo e executivo se entender, acredito que o mais correto seria a convocação de eleições gerais, não só para presidente da República, né? Mas eleições para Congresso como todo. Porque afinal, se o presidente está envolvido em falcatruas, como se tem visto, né, pelos processos do Procurador-Geral, também lá no Congresso está cheio de deputado e senador também com processo e até senador preso, outro com pedido de prisão, como é o caso do Aécio, né? Aliás, comenta-se que ele já está em prisão domiciliar. Ele não sai de casa, né? Exatamente. Está igual a Temer. Temer também teve até um jornalista que falou isso. Ele está nessa situação, ele está um fantasma, né? Sim. Não pode ir para a rua, porque tem 3% de avaliação. Né? Corre o risco, né, até de ser preso a qualquer momento. Diz que até numa viagem para a Rússia ele também não vai. Então é um presidente sitiado, literalmente, no palácio, né? E ele vai ser cada vez mais, com esse Congresso de péssima qualidade, com certeza vai ser chantageado até o limite. Então nós vivemos numa situação extremamente perigosa, com até a possibilidade, segundo alguns jornalistas, das Forças Armadas intervir. Então, acho que a solução para essa questão nacional são eleições gerais e diretas. É chamar o povo. O povo é o verdadeiro dono, vamos dizer assim, o poder, a ele lhe cabe. Aliás, né? Vereador, como a maioria dos brasileiros não concordam com o resultado do julgamento de sexta-feira. Porém, eu acho que na fala do ministro Gilmar Mendes, a única coisa boa que ele falou tem que se respeitar a vontade do povo. Porque o povo tem sabedoria, quando lhe é dado esse poder, né? Exatamente. Então... Talvez o Gilmar tenha dado a deixa para o Congresso, né, nesse sentido, de eleger. Porque você viu, houve um impeachment, por exemplo, na Coreia do Sul. Como foi que se resolveu a crise?
convocada novas eleições. Nos países da Europa, quando você tem uma crise muito menos profunda do que a nossa, se convoca eleições. E a primeira-ministra da Inglaterra se deu mal, né? Mas aí é para isso que é o voto popular. Exatamente. Porque o povo diz, ó, não é isso que nós queremos, não é o que você está pensando. Então, vamos votar, né? Vamos votar com um presidente com 3% de aprovação, um Congresso desmoralizado. Então é importante que aí a gente sai da crise, porque senão eu acredito que a gente vai perpetuar até o final do ano que vem. E se eles não tentarem até postergar a eleição, né? Cancelar a eleição de 2018, porque com esse pessoal que está lá em Brasília não dá para confiar em nada não, né? Você faz de tudo para se continuar aí, né? O ministério cheio de gente bombada, não é isso? Sim. Os deputados e senadores, literalmente, se o cara pega o mandato, vai preso. Sim. Perde Quer dizer, na verdade, o que está ocorrendo ali, para nós que somos leigos e entendemos muito o mínimo de política, é um acordo de cavalheiros para se manterem no poder, né? Exatamente, se manterem soltos, sim, em liberdade, soltos. É isso que é isso. No que você falou aí, o quadro municipal, a gente passa por um período também um pouco conturbado, né? Teve uma eleição muito disputada, três candidatos fortes, né? O atual prefeito foi eleito com uma margem muito pequena de votos, está com um processo eleitoral gravíssimo, né, sobre sua cabeça. Então, o município também tem essas dificuldades. Nós temos tido a postura de independência. Por que essa postura de independência? Quer dizer que é o grupo dos três. É o grupo dos três, vamos dizer assim. Nós temos tido essa postura de independência para quê? Para que a gente não seja subserviente ao governo. E a gente manter a liberdade de criticar no que a gente acha que deve ser criticado, que deve ser ignorado. Tem sido essa postura. Mas quando é para beneficiar a cidade, nós estamos trabalhando junto. O caso foi recentemente, que a gente foi lá com o deputado o Guilherme Lúcio, né, que é o presidente estadual do partido aqui em São Paulo. Fizemos uma demanda lá para carregar recursos para o município e conseguimos que ele incluísse um recurso no Ministério das Cidades de R$300 mil. E esse dinheiro vai ser usado para recapear 2 ruas na Vila São José, lá no bairro São José, lá no nosso berço, lá, né? Sim, sim. Na rua José de França Dias e no Padre Manuel de Nóbrega, né? Recapear. Vamos avisar na Defesa Civil, porque essas 2 ruas está sendo esperada há muito tempo. Pois é, graças a Deus. Eu entrei em contato com a prefeitura, o dinheiro vai direto para a prefeitura, é o prefeito que vai realizar. E a previsão deles é que nos próximos 4 meses eles consigam, né? Porque vem o dinheiro, eles fazem a licitação, né? A empresa é contratada e depois é feito o trabalho. Mas também já pedimos também para o deputado, então entramos em contato, já solicitamos uma verba para a saúde, né? A saúde aqui de São Caetano manda boa. Apesar da secretária ter ido lá veio aqui na Câmara, né? Na audiência pública, prestação, né? Mas ela fala que a saúde tem melhorado. Né? Mas o que a gente vê na rua é reclamação constante, de atraso de exames, de falta de médicos. Por exemplo, essa semana mesmo um funcionário público lá da escola que eu trabalho, o porteiro lá reclamou porque só tem um urologista na rede, segundo ele. O cara o médico, o doutor, saiu para ser operado, né, fazer uma cirurgia, teve que cancelar todos os exames, segundo me passou o funcionário. E isso tem acontecido constantemente, vários municípios têm colocado isso. Então, por isso que a gente está trazendo essa verba. Apesar também da secretária ter dito que pretende economizar 56 milhões em 4 anos, sem cair... Sim, mas essa economia é feita para quê e para quê? Segundo ela falou, seria na questão de remédios, né? Comprar remédios mais em conta e pagar, está diminuindo o custo dos médicos. Mas aí não dá para entender, talvez seja por isso que esteja faltando médico. Na verdade, se compraria não mais o original, mas compraria um genérico, que sairia mais barato. Eu não sei. Mas quais são os efeitos? Ela não deixou bem claro isso aí, né? Mas disse que seria gestão. Ela usou muito essa palavra, gestão, mas gestão é muito generalizada, né? Então, daqui a 4 meses tem uma nova audiência pública, até convido você a estar aqui e a gente pode até perguntá-la
para ela se especificar melhor, né, como ela pretende fazer essa economia de 56 milhões em 4 anos e manter o nível alto de qualidade na saúde de São Caetano. Então, preocupado com isso, a gente está tentando também arrumar uma verba nesse sentido. Então, tem sido essa luta, né? Eu acho que o quadro local anda também um pouco complicado em razão disso, né? Que o prefeito sofre essa possibilidade de ser afastado aí a qualquer momento, se a justiça assim entender, né? Que o processo está rodando. Agora, aproveitando, vereador, já que o senhor fala aí em audiência de prestação de contas, audiência pública da Secretaria de Saúde, eu aproveito para fazer um link, porque não conversamos mais sobre isso, assim publicamente, como hoje o programa QueremosLuz.com nos dá essa oportunidade, e agradeço essa sua acolhida aqui nesse jardim que você, querido telespectador de São Caetano, está vendo seus impostos aí ecologicamente bem utilizados, porque nós estamos aqui diante de um verde, né? E a gente continua aqui. A pergunta que aproveito para fazer, nesse link das audiências públicas, eu quero parabenizar e perguntar, embora a gente tenha aí um tráfego aéreo passando sobre nós, né? Isso é a desvantagem de fazer ao vivo em um lugar aberto como este. Qual foi a repercussão e o resultado da audiência pública sobre a reforma da Previdência? Vimos nos jornais que foram levados todas a participação das pessoas que estiveram ali. Eu agradeço aqui publicamente, tive a honra de participar. Qual foi a repercussão? Bom, antes de falar na repercussão, a gente precisa agradecer aqui ao presidente, né, aproveitar aqui, o professor Pio Miero, que gentilmente, né, cedeu esse espaço aqui. Nós estamos aqui, a presidência está ao lado aqui, o gabinete do presidente, para que a gente gravasse essa entrevista aí. Então, acho que a gente tem que agradecer ao Pio. Sim. O resultado, em relação aos parlamentares, não foi o que a gente esperava. Dos 70 deputados federais que representam, vamos dizer assim, a bancada do Estado de São Paulo, né, que são o número de deputados que representam o povo paulista e paulistano, apenas o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB, mandou uma carta agradecendo e comentando que ele ia votar contra a reforma da Previdência. Mas aí não é de se espantar, porque o Arnaldo já é um velho defensor, né, tradicional defensor dos aposentados e da causa, né, desse pessoal. Os 69 restantes, ninguém. Dos 3 senadores, ninguém. Mas espero que, de qualquer forma, eles ficaram sabendo qual a posição de São Caetano em relação a essa discussão nacional que é contra essa reforma aí, que só vem a prejudicar o trabalhador. Aproveitando essa infelizmente, resultado aí dos nossos representantes no Congresso, será que atribui-se a isso a pouca participação dos munícipes também em outras atividades municipais? Não é o caso dos seus eleitores, porque nós somos meio exigentes e talvez até dentro do universo somos um pouquinho politizados, até porque participamos da cultura e tudo mais. Mas a grande maioria perdeu o interesse diante dessa reação que veio no Congresso, ou a que se atribui? Eu acredito que... Ou é porque está se empurrando? Vamos empurrando para ver onde chega. Eu acredito que sim. Eu vou contar até um fato que me deixou um tanto quanto perplexo essa semana lá na sala de professores da escola, né? Discutimos sobre essa questão da decisão do prefeito de não dar aumento. Né? Quer dizer que já está sacramentado. Na audiência, só para esclarecer o nosso telespectador, vai não sai a palavra, né? Na audiência de 2 semanas atrás, o secretário da Fazenda estava aqui, né, também prestando conta. E aí, entre os dados que ele mostrou, nesse quadrimestre agora, né, nesses 4 meses, garantiu que há 70 milhões em caixa, em recursos, né, em caixa nos cofres do município. E a despesa com o pessoal, inclusive o indireto, em São Caetano chega a 38%. Portanto, teria aí uma margem muito ampla, daria para dar o aumento caso quisesse. 62%. E a lei de responsabilidade fiscal
limita a 51%. Então, o prefeito poderia dar sem correr, né, incorrer em crime fiscal e de respeitar a lei. Mas, segundo o secretário, não há. A palavra dele é que não há possibilidade. Então, vai ser aumento zero, ou seja, o funcionário público de São Caetano vai ter um decréscimo na sua renda, porque se você dá zero, menos a inflação, quer dizer, o seu salário real termina diminuindo, né? Sim. Então, discutimos exatamente sobre isso na sala dos professores, né? Quando uma professora lá falou que o que é que se podia fazer? Mudar do Brasil. Ela falou assim, que outro professor falou que os professores teriam que lutar por esse aumento, reivindicar, né? Ela disse, aí foi quando eu falei para ela, não tem que mudar do país, a gente tem que mudar o país, cabe a gente fazer isso. E ela dizia que não há jeito, não dá para fazer isso. Então, eu noto que há uma certa letargia, um certo, né, cansaço da população e, vamos dizer assim, uma falta de interesse. Parece que as pessoas estão querendo mais cuidar da vida privada e esquecendo da esfera pública, né? Cada um na sua esferinha privada, mas às vezes as pessoas esquecem que é na esfera pública que resolve até a privada, sim, né? Até porque repercute de uma forma ou de outra, uma é consequência da outra. Exatamente. Então acho que a gente sofre esse processo, entendeu? A falta de interesse, de participação da população. A minha esperança é que a juventude resgate isso, né? Porque esses processos aí que teve das pessoas quando foram às ruas, boa parte, ou um pensamento de esquerda ou um pensamento de direita, não interessa o caso, né? Se cada um escolhe lá seu rumo, a maioria são jovens, né? E talvez seja essa a chama que nos faz ter esperança de que as coisas possam acontecer nesse país. Vereador, é interessante saber que o senhor ainda tem esperança, porque nós já estamos quase, né? Talvez a prata da cabeça nos ajude a pensar assim, né? É a caixa de Pandora, né? Sim. O que nos sobrou foi a esperança, né? Sim, exatamente. Mas outro dia eu fiquei surpresa quando ligava para o seu gabinete. Como eu sei que dos 1.300 e poucos que votaram no senhor, acho que são 1.343 votos, né? 1.343. Muitos ligam para o seu gabinete. Aí disseram, não, ele está dando aula. Está na aula. Eu falei, como assim na aula, né? Então é verdade que o senhor voltou para a sala de aula. Um dos motivos, além de ser professor da rede, é também esse contato com a juventude? É sempre um prazer voltar para a sala de aula. Quando eu estava na secretaria, fui orientado para não acumular como professor, porque poderia dar problema jurídico, né? Agora, como vereador, existe essa possibilidade, desde que não seja na hora das sessões, né? Então tem que ser num horário diferente. E aí eu consegui, peguei algumas aulas, porque na verdade é o que eu sempre digo, eu estou vereador, mas eu sou professor. Se eu terminar a minha atividade aqui, porque uma hora vai acabar, eu vou voltar a ser o professor de sempre, né? Além de que, eu gosto muito de uma frase de Guimarães Rosa, que quer dizer que o professor está sempre aprendendo, às vezes ensina, né? Então a gente está sempre no aprendizado. E é interessante você conviver com a juventude, né? Porque você até se auto-renova, né? Sim, recicla a linguagem. Recicla, exatamente, você não fica uma pessoa ultrapassada. É o desafio do entendimento. Uma sala de aula boa é aquela sala que cobra da gente. Tem aqueles alunos, não passivo, né? Sem perguntar, mas aqueles que cobram, exigentes. Isso aumenta o nosso interesse e possibilita, né, o nosso desenvolvimento intelectual. Então, estar na sala de aula é sempre um prazer. E o meu mandato, como eu falei na campanha, e estou colocando isso em prática, vai ser decisivo para brigar pela educação e pela cultura do nosso município. É esse o intento da gente colocar o mandato sempre nessa briga. Por exemplo, nós estamos numa briga ferrenha aí agora pelo momento. Infelizmente, está no limite que a gente pode fazer. Mas na época, quando veio a lei aqui do abono dos professores, nós apresentamos 8 emendas. Sim. 8 emendas. Por quê? Porque na lei diminuiu de 10 para 9. Tirou os professores do Estado, né? Aumentou o número mínimo de aulas, que tinha que ser de 12. E aí não consegui.
Mas o que eu achei também muito injusto... Quando o senhor fala dessa mudança, dessa postura na alteração da lei, estavam os seus outros dois companheiros. Estava o Chico e o César Oliva. O César votou em algumas emendas, o Chico votou em todas. Por exemplo, o que eu achei muito injusto foi com os professores do Estado. Ora, o aluno que ele dá, né, aula, que ele ministra aula, não é de São Caetano? Não nasceu em São Caetano? Eu me lembrei até daquela frase se eu não me engano, no Mercador de Veneza, de Shakespeare, né? Sim. Quando o judeu lá fala, ó, o sangue do judeu não é o mesmo, né? Se furar o judeu não sai sangue, se machucar o judeu não chora, não dói. Curioso, e o aluno de São Caetano que estuda na rede estadual não é o mesmo, não é da cidade, por que você tem que tratar diferente? E o curioso é que o Estado é governado por alguém que é do partido do chefe do executivo. É isso que causa espécie. Pois é. E uma certa revolta até, né? Do PSDB, né? O PSDB, que o governador é do PSDB, o prefeito de São Paulo é do PSDB, o prefeito do município é do PSDB. Quer dizer, não dá para entender essa decisão, mas tudo bem. Tentamos, brigamos, mas infelizmente não conseguimos. Mas é a luta, né? Tem que estar sempre lutando. Faz parte. Pois é, estamos aqui concluindo essa primeira etapa da fala do nosso vereador. E agora a gente pode também dizer professor, agora é assumido. No primeiro programa nos criticaram porque nós o chamávamos de professor ou vereador. Não estávamos acostumados. Agora a gente assume isso com todas as letras, né? Vereador e professor no queremosluz.com desta semana especial, aqui ao ar livre, sofrendo os ruídos do trânsito aéreo. Nos veremos daqui a pouco. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Pássaro, jornalista e também técnico em gestão publicitária. Me formei como técnico em julho de 2010 pela Escola Municipal de Ensino Professor Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, minha cidade. Já trabalhei com assessoria de imprensa, passei pela redação da faculdade, pelo portal R7 da Record e hoje atuo na TV corporativa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Aqui sou repórter, editor de texto, imagens, redator e apresentador. Dá para perceber que minha trajetória profissional é totalmente focada no jornalismo. Mas não se engane ao pensar que a publicidade ficou de lado não, viu? Pelo contrário, os conhecimentos que adquiri no técnico foram e são fundamentais para mim. Hoje, o mercado exige um profissional multimídia e multicomunicação. Não basta ser apenas jornalista ou publicitário. É preciso caminhar por diversas áreas. Ter formação em jornalismo e publicidade me fez ampliar os olhares, unir conhecimentos e estratégias de ambos para ações e atividades mais eficientes. E que tal você também ter essa experiência na sua vida? As inscrições para os cursos técnicos do Alcina estão abertas. Além de publicidade, há também as opções administração, contabilidade, informática e logística. Eu tenho diversos amigos que fizeram esses outros cursos e me relatam o quanto foi bom para eles. Então, acesse o site ou entre em contato com a escola para saber a data do processo seletivo e como fazer a sua inscrição. Alcina Dantas Feijão, faça a diferença na sua vida. queremosluz.com com você nesta tarde de quarta-feira. Nos veremos na reprise no próximo domingo ou na quarta, às 19 horas. E estamos aqui com o vereador de São Caetano do Sul, professor Jander Cavalcante de Lira, que está aqui contando para nós como tem sido esses 5 meses à frente do seu gabinete, como alguém que está interessado em legislar em favor do povo. Vereador, eu me lembro que na sua campanha, a plataforma que mais diferenciava dos outros candidatos era a questão das 11 metas, que foi uma jogada de marketing muito boa, né? Que o senhor propunha para os eleitores e para os munícipes como um todo, para serem atingidas. Pergunta que fica para nós, nesses 5 meses, dessas 11 propostas, das metas propostas, né, já foram atingidas alguma dessas metas? O que nós estamos fazendo vai ser uma luta diária, né, cotidiana, para trabalharmos em cima dessas metas. Um
exemplo concreto disso foi o caso do bairro Fundação, que é uma das 11 metas, né, que a gente ia ter uma preocupação mais cuidadosa com o bairro. Quando ocorreu a enchente, né, a enchente lá, né, na Fundação, esses meses atrás, acho que uns 2 meses, né? 2 meses. Por volta de 2 meses. Eu e o Chico fizemos uma emenda, né, aliás, uma emenda não, fizemos uma indicação para que o prefeito municipal ele isentasse os moradores que sofreram, né, a enchente, fosse isentado do IPTU e da taxa de água, né? A gente teve até aquela orgulho aí, né, aquela discussão. Se podia, se era legal, se era legal, que alguns tiraram, outros colocaram, né? E aí eu acredito que isso aí já é um trabalho que a gente está fazendo em relação ao bairro Fundação, que foi exatamente ajudar essa população. No tocante, entre outras metas, por exemplo, a questão da educação, né? Da valorização da educação no município, a luta que a gente está travando pela volta principalmente dos funcionários públicos também, que é a volta do abono, né? Foi a luta do abono, né? E não foi o que a gente quis, mas a gente brigou muito, que é a questão do convênio médico, para que o prefeito consiga voltar. É uma grande crise, né? Tem muitos funcionários que precisam de coisas um pouco mais requintadas que a cidade não oferece. E como é que procede? Fica dependendo do Maricovas ou... Não, o prefeito abriu um espaço específico, mas que os funcionários, né, o servidor público tem reclamado, diz que não está funcionando a contento. É a informação que tem chegado para a gente. E a pergunta que muitas vezes nos chega para nós nos meios de comunicação é: essa verba que estava prevista no orçamento para ser gasta grosseiramente falando, com o convênio dos funcionários, para onde vai? Onde ela é disponibilizada? Ela fica adormecida ou ela é transferida para outro não, porque o que acontece segmento? Porque o que acontece com o orçamento? O orçamento é o seguinte, é uma lei, se aprova no ano anterior, de um ano para outro, que diz claramente o seguinte: autoriza, né, o prefeito a gastar, né, aonde ele tem que gastar e na expectativa de arrecadar aquele recurso. Só que em São Caetano, o prefeito tem a possibilidade de remanejamento de 50% do orçamento. Então, metade do orçamento ele pode disponibilizar onde se faz necessário. Exatamente, onde ele quiser. E sem licitação. Não, aí não precisa, é só de um decreto ser feito. Por exemplo, ele pode tirar da educação. Claro que na educação ele tem um limite constitucional de gastar no mínimo 25%, né? Mas aqui sempre se gastou mais, por volta de 35%, né? A saúde 15%, mas sempre se gastou mais. Ele pode remanejar essa verba do jeito que ele achar necessário. No que eu estou acompanhando o orçamento e a questão financeira, na verdade ele não gastou. É por isso que tem esses 70 milhões. O que de fato está ocorrendo é isso, está tendo muita economia, né? Está se enxugando muito. Agora, qual é a estratégia do prefeito nesse sentido? Não sei. Eu sei que é como eu questionei o secretário, tem 70 milhões em caixa. Pode ser que desses 70 milhões, uma parte seja o dinheiro que era destinado para o convênio, ou talvez o aumento, ou o abono dos professores, né? O fato é isso, é que São Caetano está economizando um recurso. Agora, como depois ele vai usar esses recursos, aí é que a gente só vai saber quando ele começar a usar. Né? Entendi. Então, hoje, o que a gente diria para o telespectador? Cobrar do município? Isso não resolve muito, porque a gente tem visto as manifestações na Câmara, talvez o pessoal também tenha usado uma metodologia não muito ortodoxa, né? Mas como isso poderia ser melhorado? Segundo o secretário na audiência, esse recurso, né, é para o final do ano, porque segundo ele a arrecadação vai cair no fim do ano e ele precisa de ter dinheiro, de ter caixa. Para a folha de pagamento? Para a folha de pagamento, a palavra do secretário. Né? Pode ser que isso venha ocorrer, não se sabe. Mas até agora isso não se configurou. Nós estamos acompanhando o orçamento, né, cotidianamente. E o que a gente vê é que até agora, por volta de menos de 3%, 2,4% por aí, foi o que caiu em relação ao ano passado. Não sei se isso pode ser que a coisa piore lá para frente, realmente o secretário tem razão. Mas até agora, de fato,
essa queda de arrecadação, segundo ele, vai cair 9%, né, durante o ano todo. Até agora isso não se vê. Vamos ver agora nos próximos quadrimestres, quando ele voltar, né, se isso ocorrer. Ou pode ser também excesso de conservadorismo do secretário, né? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Ou talvez seja uma decisão política do prefeito de investir em outra área. Nunca se sabe. Né? Pode ser que o prefeito esteja preocupado em, sei lá, construir alguma escola nova, algum outro espaço. Até porque tem uma escola da gestão anterior que, pelo menos, se apresentou com interesse de continuar a construção. Inclusive, foi no início do ano, foi bom você lembrar isso, no início do ano eu fiz uma indicação para a retomada da escola, né? E ela voltou agora, né? Voltou às obras lá. Mas mesmo essa escola, né? Segundo a prefeitura mostrou, né? A planilha de custo, vai custar 2,5 milhões. Portanto, ainda tem muito dinheiro para gastar. Ele consegue terminar com 2,5 milhões a escola, ainda tem um bom recurso, né? Então, não vai ainda, vamos dizer assim, gastar todos os 70 milhões, usar todos os 70 milhões. Pois é, nós estamos aqui falando um pouco sobre essa questão da luz, das sombras e tudo mais. Você está no queremosluz.com, que acontece toda quarta-feira aqui na SUEC TV, e o nobre vereador traz para nós, assim, algumas luzes que o seu gabinete, em cima daquelas 11 propostas que ele fez na sua campanha de 2016, está tentando continuar e fazê-las acontecer na cidade. Nós temos uma curiosidade, vereador. Nós estamos aí vivendo tempos que a tecnologia facilita a vida da coletividade, diminuindo distância. A gente tem percebido isso, inclusive, pelos aviões aqui. Quando o senhor nasceu, né, não tinha tanto barulho de avião como agora. Agora, nessa questão de 20 minutos, nós tivemos aí aproximadamente uns 8 voos sobrevoando aqui as nossas cabeças. Isso significa que a coletividade está usando os meios mais modernos para se comunicar. Agora, na política, o uso dessa tecnologia avançada, como é que o senhor e os seus colaboradores do gabinete pensa em utilizar na prática política, no servir o eleitor e o município como um todo, e também nos seus projetos futuros? Como é que o gabinete do vereador pensa usar essa tecnologia? Esses últimos dias... Claro que daqui a pouco nós vamos falar de fato de como isso está acontecendo. Mas só para que o telespectador possa entender qual é o sonho e por que a sua equipe pegou esse filão que nem todo homem público atinou para a sua importância. Nós sempre tivemos essa preocupação, né, de usar essas novas mídias, né, a rede social, seja o Face, seja o WhatsApp, né, as mídias também tradicionais, né, muita gente não usa isso, como jornais impressos, apesar deles estarem em extinção, né, são animais em extinção, meio impresso, né. Você vê São Paulo hoje, parece que se resume a três jornais, né? Chegou talvez aqui o Diário de São Paulo, a Folha e o Estadão. Não, tem o Agora também, né? Sim. Por exemplo, em alguns estados não existe mais jornal impresso. No Rio parece que só tem o Globo e o Extra, né? Pois é. Lá na nossa Paraíba só tem a União. Parece que tinha vários. Sim. O Correio da Paraíba parece que está fechando as portas. Está fechando. Só vai ficar um. Então é um meio que está em extinção mesmo. Então nós sempre tivemos essa preocupação, né, principalmente que a juventude usa essas mídias sociais, e o pessoal que trabalha lá comigo no gabinete são professores, né, o grande maior são professores, também está em contato com essa juventude, pessoal que é publicitário e tudo mais, e viu essa possibilidade. E aí nós apresentamos ao município e à região que a gente chama de aplicativo gabinete digital. Com o celular na mão, você consegue ver todo o nosso trabalho parlamentar, né? As nossas indicações, que a gente está fazendo de projeto de lei, a parte de comunicação na mídia, que está saindo notícias, e ao mesmo tempo você consegue interagir com a gente mandando sugestões. Então tem um espaço lá que chama SOS São Caetano, e lá você tem vários ícones lá, né? Os setores, educação, cultura, saúde, urbanismo. Então imagina a seguinte situação.
uma árvore para podar, né? Você já tira a foto, manda um buraco, essa parte do cuidado, zeladoria, vamos dizer assim, né? Estão usando muito essa palavra Sim, hoje do município, a palavra né? do momento, A palavra do momento. Porque a população precisa entender o seguinte, segundo o regimento da Câmara, né? Qual é o papel do vereador? É fiscalizar, além de fiscalizar as contas, né? Orçamentos, gastos do executivo, é também fiscalizar o serviço público, né? A boa qualidade do bom andamento do serviço público. Está faltando remédio? Não está? Tem buraco ou não tem? Quer dizer, é verificar como é que o município está cuidando da sua população. Sim. E também, é claro, ajudar o prefeito na administração, que é o caso, como a gente fez, de trazer verbas de fora e fazer indicações. Esse digital, né, esse gabinete digital, ele permite isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, inclusive eu quero até aqui aproveitar, Piedade, agradecer o secretário de Mobilidade, o Filipe Teixeira, que ele tem nos ajudado muito nesse sentido, nas indicações que a gente tem dado. Por exemplo, você deve estar notando que está diminuindo os carros abandonados nas ruas de São Caetano. Pois bem, há um tempo atrás nós fizemos uma indicação, né, para que a prefeitura tomasse iniciativa e procurasse resolver esse problema, porque, por exemplo, tinha carro que era até foco de dengue. Sim. Então, Na chuva, né? Fazer aniversário, que estava parado, né? Na porta lá do meu apartamento da minha casa tinha um que já fazia aniversário. E eu vivia cobrando, porque o vizinho dizia, você é vereador, na sua porta, né, você não resolve. Mas, graças a Deus, o Felipe atendeu. Outra indicação que a gente fez, que eu acho que é extremamente interessante, né, e segundo ele, brevemente ele vai começar a implementar na cidade, é a faixa, a lombofaixa que eles chamam, né, uma faixa mais alta, não sei se você já viu, Sim. em todas as escolas municipais. A gente andou em frente às escolas e a gente notou que às vezes, ou quase sempre, alguns motoristas passam com uma velocidade um tanto acima do que deveria ser, né, em frente a uma escola. E aí, essa faixa, o propósito dela, em outros países, é exatamente educar o motorista. Educar o que aí você tem que parar, né? E ela ajuda até a pessoa a atravessar, porque é de calçada a calçada, né? Sim. Então a gente fez indicação para que todas as escolas municipais tivessem essa faixa. E fizemos a indicação também para as terceiras idades. Aí já foi a indicação do munícipe. Quando eu estava falando com o munícipe sobre essa situação, Isso via o gabinete digital. viu o gabinete digital. Aí o munícipe já falou, disse, por que não fazer na terceira idade? Por exemplo, você passa aqui na Moacir Rodrigues. Os idosos agradecem. Você passa aqui no Moacir Rodrigues, você vai ver que tem uma lombada e depois tem outra lombada. Quer dizer, é um negócio desproporcional. Em vez de ter duas lombadas, faz, né, essa faixa elevada, Sim. que até facilita, né, quem tem problema cadeirante, coisa e tal, atravessar. E eu acho que tenho certeza, é muito mais segurança, né? E a gente também fez essa indicação. E foi essa, por exemplo, essa sensibilidade desse secretário, que às vezes tem secretário que, às vezes não, tem alguns aí no município que, além de não responder aos nossos questionamentos, também não fazem por onde, né? Então, às vezes o prefeito, a opção, a independência é boa por isso. Mas o problema também, vereador, é que esse efeito dominó. Quando nós falávamos da audiência para a reforma da Previdência, o senhor mesmo disse aqui, acho que há 2 blocos atrás, que no Congresso Nacional só um deputado, o Arnaldo Faria de Sá, que é o famoso galo, né? Galo que luta pelos aposentados e tudo mais. E isso se copia também nos municípios, né? A pessoa fica ali no seu mundinho, na sua secretaria, às vezes a culpa nem é dele, são das pessoas que estão ao seu redor, e se falta sensibilidade, o resultado é este, né? Mas nós nos alegramos em saber que essa plataforma digital começa já a dar resultados. Mas como é que o eleitor ou o munícipe, porque agora o momento é um munícipe, depois de eleito a gente não serve só aqueles que nos elegeram, e sim a cidade como um todo. Como é que a pessoa pode acessar o gabinete digital? O gabinete digital é só você, eu vou pedir aí a sua produção, né, para colocar aí embaixo, né,
como você acessar, você vai lá, entra num espaço na rede e aí você baixa o programa. Com esse programazinho no seu celular, aí você pode acessar e entrar em contato com a gente. Então, o pessoal aí da produção, por favor, coloca aí nas letrinhas, no próximo bloco nós já vamos fazer a mágica digital aí. Como é, diretor, como é que chama aquela letrinha aí embaixo? Um GC. GC, vamos né? usar um GC, aí, para que você tenha acesso aí, toda quarta-feira nos honra com a sua audiência no queremosnos.com. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o gabinete digital é uma ferramenta a mais. Isso não quer dizer que a gente vai sumir daqui do nosso gabinete real, né? O nosso gabinete aqui ao vivo. Então, ele sempre vai estar também de portas abertas para você vir aqui e fazer a sua demanda, a sua reivindicação. Pois é, estamos aqui com o vereador e professor Jander Cavalcante Lira, falando conosco sobre esses seus 5 meses de mandato aqui, já quase 5 meses, né, de mandato na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, e falando sobre essa utilização da tecnologia digital, falando um pouco do seu gabinete digital. Mas daqui a pouco nós voltamos para terminarmos esse nosso bate-papo, e a gente assumiu aqui nos bastidores o compromisso de cada 4, 5 meses voltarmos para contar um pouco daquilo que é feito aqui através da equipe do professor Jander. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Pássaro, jornalista e também técnico em gestão publicitária. Me formei como técnico em julho de 2010 pela Escola Municipal de Ensino Professor Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, minha cidade. Já trabalhei com assessoria de imprensa, passei pela redação da faculdade, pelo portal R7 da Record e hoje atuo na TV corporativa da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Aqui sou repórter, editor de texto, imagens, redator e apresentador. Dá para perceber que minha trajetória profissional é totalmente focada no jornalismo. Mas não se engane ao pensar que a publicidade ficou de lado não, viu? Pelo contrário, os conhecimentos que adquiri no técnico foram e são fundamentais para mim. Hoje, o mercado exige um profissional multimídia e multicomunicação. Não basta ser apenas jornalista ou publicitário. É preciso caminhar por diversas áreas. Ter formação em jornalismo e publicidade me fez ampliar os olhares, unir conhecimentos e estratégias de ambos para ações e atividades mais eficientes. E que tal você também ter essa experiência na sua vida? As inscrições para os cursos técnicos do Alcina estão abertas. Além de publicidade, há também as opções administração, contabilidade, informática e logística. Eu tenho diversos amigos que fizeram esses outros cursos e me relatam o quanto foi bom para eles. Então, acesse o site ou entre em contato com a escola para saber a data do processo seletivo e como fazer a sua inscrição. Alcina Dantas Feijão, faça a diferença na sua vida. Pois é, retornamos aqui já para finalizar, porque o tempo urge, faltam poucos minutos para concluirmos a nossa conversa nesta quarta-feira, véspera de feriado. Você que nos vê na reprise e curtiu aí esse feriado prolongado, muito obrigado pela sua audiência. E estamos hoje aqui com o nobre vereador e professor Jander Cavalcante de Lira. Estamos aqui nos jardins da Câmara Municipal, sob os olhares do nobre presidente, que está ali nos olhando e não ouvindo nada. O Pio Mielo, que está ali verificando o que de arte nós fazemos. Mas é muito bom estar aqui. Quem sabe um dia o presidente da Câmara nos dá a honra de uma entrevista, né? Mas é só falar o Pio, né? Pois é, a gente viu o Pio crescer, sabia? Rezava terço, ele já foi... ele morou na vila, né? Ele já foi... Eu digo que agora ele é um grande homem. Eu digo que o bairro São José é um bairro privilegiado. Você tem Sim. lá o Jander, tem o Pio, tem o Chico, tem o Edu, né? O Vidosky, tem quatro vereadores. Tem uma boa liderança lá. Tem uma boa bancada. Pois é. Mas então, já que o senhor fala aí em boa bancada, uma curiosidade que chega sempre para nós da imprensa, e para nós também educadores, né?
Aliás, nós fizemos grandes colheitas quando Sua Excelência era secretário da Cultura, com o Pronatec, que pelo menos por enquanto está no limbo, né? E a gente torce para que ele ressuscite, saia do limbo, porque nem a igreja mais está usando essa história de limbo. Então não fica bem para os poderes constituídos utilizar. Mas a gente, quando dá aula aí por esses cursos de legislação, uma curiosidade que eles nos perguntam, né? Quem pode participar das sessões da Câmara? Como acontecem as sessões da Câmara? E a gente sempre diz, olha, o praxe é toda terça-feira, às 17h30, está previsto para a leitura da pauta, e a partir daí, dependendo de como é a pauta, tem os debates, tem também participação da sociedade como um todo. Mas nesse momento que nós temos a oportunidade de tentar iluminar a sociedade, aproveito para saudar você de Santo André, você de São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, e você que nos assiste pelo www.ecotvabc.com.br, na cidade de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Estamos aqui com queremosluz.com, entrevistando o nobre vereador e professor Jander Cavalcante de Lira. E a pergunta que fazemos para concretizarmos e finalizarmos esse nosso programa de hoje, especial, foi muito bom estar com o senhor. Como é que o munícipe deve fazer para participar, para acompanhar o trabalho das sessões legislativas, que as más línguas dizem é o único dia que eles trabalham? Isso não é verdade, porque todos eles estão nos gabinetes, como no bloco anterior nós falávamos, e também tem toda uma equipe que, quando eles não estão presentes, no caso do professor Jander, quando ele está dando aula, tem alguém no gabinete para atender a demanda de quem se interessa e prefere fazer pessoalmente ao invés de digitalmente, vai lá. Como é que o município pode fazer para participar e ficar sabendo da pauta das reuniões, vereador? A pauta está sempre no site da Câmara, né? Acho que na sexta-feira já está lá, na sexta para segunda-feira, que se vai ser discutido. Quanto ao trabalho do vereador, é importante. Você tocou num caso aí que é muito sensível. Muita gente acha que o vereador só trabalha na sessão. Não é, ali é quando se vê o resultado do trabalho, uma parte do trabalho do vereador. Porque veja bem, como eu já falei, o vereador fiscaliza, então ele tem que estar andando, né? Está no espaço público para ver se realmente a máquina pública está funcionando, se o hospital tem remédio, como eu falei, se não tem buraco, escutando a população, as demandas. Se você não for para a rua, como é que você vai saber dos problemas? É isso? É aquele velho ditado do caipira aqui do interior, né? Que é o olho do dono que engorda a boiada, né? Então a gente tem que estar verificando. Tem também um trabalho de legislação, né? Que, ou seja, você preparar os projetos de lei, isso é feito no gabinete? Né? As indicações você tem que sentar, fazer a coisa bem elaborada, né? Então requer tempo. É como, por exemplo, a questão do professor. Muita gente acha que o professor só trabalha no momento que ele está ministrando a aula, o que não é verdade. Mas é por isso, na Trabalhando Sua Fala, que os alunos perguntam: professor, o senhor não trabalha? Exato, só dá aula, não trabalha. Só dá aula, não trabalha? Mas o professor, por exemplo, tem que preparar a aula, né? Se você não preparar a aula, você corre o risco de cometer alguma insanidade, vamos dizer assim, né? Você tem que preparar a aula, você tem que preparar exercícios, provas, depois tem que corrigir, dar o retorno. Então, o professor, quando ele está ministrando a aula, ali é uma parte, né, do trabalho dele. Assim ele teve um tempo para elaborar todo aquele conteúdo. Né? Exatamente. E o professor também tem que se preparar. Né? Tem que ler, estudar, como é que ele vai... A não ser aqueles que já estão em final de carreira, que a coisa... Mas mesmo esse precisa se reciclar, porque o mundo está em evolução constante. Então é importante o munícipe estar acompanhando o nosso trabalho aqui. Além do que, a Câmara de São Caetano tem uma facilidade. O horário 5h30 é um horário ali intermediário, né? Já no final do expediente, né? Então dá para você dar uma passadinha, olhar, ver o que está fazendo. Aliás, até acompanhar o trabalho do seu vereador, né? Depois para você não reclamar. Então, para você ver de fato se ele está... Mas, vereador, por que quando a gente vem nas reuniões normais, que a pauta está normal, eu não diria que fosse a rotina, porque cada pauta tem uma novidade. É verdade. Porque vocês todos, os 19, trabalham nos seus gabinetes.
Porque geralmente a gente só encontra, talvez até para dar um perfume de assembleia, a gente só vê como, a gente discutia muito na cultura, né? A gente só vê os chapa branca lá, só são os funcionários dos gabinetes que participam. A sociedade não participa, não tem interesse? Como é isso? Quando a gente vai dar aula, eles questionam. Pô, a gente não fica sabendo de nada. Mas é público, todo mundo sabe que toda terça-feira, com exceção de quando tem reunião extraordinária, né? Vocês estão ali prestando conta, colocando em votação. Como é isso? Agora eu vou dizer uma coisa, Pedari, há esperança, porque veja bem, com a questão das redes sociais, eu tenho notado que muita gente tem acompanhado em casa as sessões. É como, por exemplo, a questão da TV Câmara e TV Senado. Né? Sim. Muita gente acompanha o trabalho do Senado e da Câmara em casa com isso aí. E eu noto isso também, porque muita gente, eu não vejo a pessoa aqui, e depois eu me encontro na rua e diz, Jana, gostei daquela sua colocação, o que você falou, aquela defesa que você fez. Outros já reclamam, eu acho que não é por aí, você não agiu certo. Sinal de que a pessoa está acompanhando. Então, o que ajuda as redes sociais, a tecnologia tem ajudado muito nesse sentido, né? Quando a pessoa não está aqui presente. Agora, o que noto também é que isso é normal no parlamento, é que geralmente quando há um interesse direto da população, de uma categoria, elas participam. Por exemplo, quando houve a questão da discussão que interessava aos professores e aos funcionários públicos, eles compareceram. A questão, por exemplo, também da Bolsa da USCS, né? E nós tivemos uma batalha importante, fez várias emendas, né? Porque também houve uma restrição à Bolsa. Só lembrando, por exemplo, que a lei trouxe, que faculdade de medicina só ia pagar 10% do bolsa. Ora, um custo de R$6.000, R$600. Então o pobre não vai estudar nunca medicina, né? Foi isso que eu questionei. Não, um curso caro desse tem que dar a bolsa integral, né? Se o critério é a questão da renda, né? Então não tem... E o município tem condições de dar uma integral para a medicina? Claro que tem condição sim, porque são poucos. É uma questão de querer. É questão de querer. Se você diz o seguinte, que quem ganha até 5 salários mínimos, né, pode ter bolsa integral, por que você só dá bolsa integral nos outros cursos e não dá em medicina? E são poucas vagas, pode até 6.000, mas são poucas, é diferente dos outros cursos que são mais. E o cara tem que passar. Sim. E aí, eu garanto a você que não vai passar 60, eu não sei se parece são 60 ou 80 acho que são 60. Vagas. Não vai ser 60 de município de São Caetano e não vai ser 60 com direito à bolsa, né? Vai ter gente que vai estar fora do critério. Sim. Então, evidentemente que há essa possibilidade pelo número pequeno, né? Então, eu vejo isso. Quando há um interesse, então a estudantada estava aqui presente, cobrando. Né? Os estudantes estavam aqui. Então, quando há um interesse direto, né? Aí as pessoas tendem a vir participar das sessões. E quando tem uma coisa mais polêmica, tem sessão que é mais tranquila, não tem discussão, não é que não tenha discussão. Vamos dizer assim, há uma tendência para a unanimidade, porque é coisa quase que, vamos dizer, consensual, né? Todo mundo quer aquilo. Agora, quando há certa divergência, né, que os debates são um pouco mais acalorados, aí a casa fica cheia. Então tem muito disso. E eu noto que isso ocorre em tudo que é parlamento, né? Sim. Porque o parlamento é isso, o parlamento vem da palavra falar, né? Sim. Da discussão. Por isso que a gente tem que valorizar muito o poder legislativo, porque ele é o mais democrático e o mais transparente. Mais do que o executivo, mais do que o judiciário. O judiciário a gente está vendo aí, várias situações, né? Salários, todos eles, boa parte ganhando acima do teto, né? Ninguém pode ganhar mais lá se ganha. Mas essa semana, aproveitando esse lance da questão da digitalização, eu vi não vou citar o nome do colega, porque o colega grande jurista aqui da cidade, mas ele dizia, chamando a atenção no Face, foi no sábado, ele postou lá, observemos que TSE e STJ, aliás, não, STF, não tem o J de Justiça. Então essas pessoas que estão ganhando acima do teto, não fazem parte da justiça, né? Porque trabalham em órgãos que não tem nada a ver, embora faça parte. Né?
tem isso também, que o povo tem essa sensibilidade de perceber, né? Quando existem essas discrepâncias aí em toda a nossa linguagem, nessa riqueza que é a língua portuguesa. Estamos chegando no final do nosso QueremosLuz.com especial deste mês de junho de 2017, nesse feriado prolongado. Conversamos aqui com o professor e vereador Jander Cavalcante de Lira. Agradecemos a sua audiência, agradecemos ao Ailton Tenório que nos ajudou nessa produção e a você, Eric e Lilian, que nos coloca no ar neste feriado, nessa prévia de feriado. Agradecemos a você, telespectador, que nos vê na reprise, mas queremos convidar e perguntar se o vereador aceita o desafio para daqui 5 meses a gente estar aqui. Daqui 5 meses vai ser mais ou menos 15 de novembro, viu? Então, eu deixo a dica aí para Vossa Excelência falar conosco. Mas a palavra é sua, é uma honra tê-lo conosco. O senhor aí é uma luz que nos ajuda a chegar no objetivo do nosso programa, porque nós queremos luz.com em todas as cidades do Grande ABC. É com o senhor, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer, Piedade, a Eco TV também. O seu programa tem tudo a ver, que a gente precisa muito do espaço público, né? Muita luz, muita transparência. Acho que o Brasil vive um novo momento. Eu tenho esperança que depois de toda essa crise a gente saia com um novo país, um novo município. Eu gosto sempre de fazer a comparação com aquilo que ocorre lá no Amazonas, né? O Rio Amazonas lá, que se não me engano é Pororoca, né? Sim. Quando se junta a água do mar com do rio. Fica aquele negócio turbulento, ninguém sabe se é água do mar, se é do rio, né? Aquela indefinição. Eu acho que é o momento que o país está passando, é isso. O país e São Caetano, né? Essa turbulência, mas isso é para melhor, né? É como aquela fase de crescimento, né? Ela é dolorida, ela é complexa, mas é para você superar esses problemas. Eu acredito que é isso. E o seu programa tem esse papel, né? Eu acho que o político tem que ter muita luz, transparência para falar o que pensa, apresentar suas ideias, suas propostas, seu trabalho, porque nós temos que entender que vivemos numa democracia representativa, não é numa democracia direta. Então, a população escolhe seus representantes, aquelas pessoas que vão fazer em nome da população, né, em seu nome, o trabalho que elas almejam, que elas desejam, que elas querem, só que elas têm que cobrar desses representantes, né? Os representantes têm que cobrar dos representantes para que se configure o que eles desejam. E é isso que a gente tenta fazer. Por isso que a gente tenta usar todos os mecanismos que possam ajudar nesse trabalho, seja as mídias sociais, seja esse aplicativo aí, o Gabinete Digital, seja na conversa na padaria, no açougue, no pé do ouvido, né? Seja na missa, no culto, né? Em qualquer espaço público, para que a gente possa realizar realmente o que a população deseja. E um abraço aos amigos e dizer que o nosso gabinete está sempre de portas abertas. E quero deixar aqui o convite para os amigos e as amigas, que eu aceito o desafio da Piedade, e daqui a 5 meses, espero que não seja na véspera de um feriado também, né, que seria o 15 de novembro, estaremos aqui para prestar conta, que esse é o nosso papel. A imprensa cobrar e o vereador prestar conta. Então, até por volta de meados de novembro. Um forte abraço do professor Jander Lira. Agradecemos a sua audiência. Nos veremos na próxima semana, se Deus quiser.